finalmente a gente descobriu o que aconteceu no passado das gêmeas, né? Oi, eu sou a Gabi e hoje a gente vai conversar sobre o episódio 7 de The Acolyte e como sempre, esse vídeo vai ter spoiler de todos os episódios que já saíram até agora, então se você não tá em dia com a série, cuidado! Esse 7º episódio trouxe mais um flashback pra gente, né? Eu vou falar que eu gostei, mas ao mesmo tempo eu achei que foi repetitivo, porque foi um flashback do flashback que a gente já tinha visto antes, né? Então foi basicamente uma repetição do episódio 3. Só que dessa vez a gente viu por outro ponto de vista. A gente viu o episódio 3 do ponto de vista dos Jedi e não do ponto de vista das gêmeas, né? Então a gente tem novas informações, mas ao mesmo tempo teve muita coisa repetida nesse episódio. Então eu acho que teve vários momentos ali que foram tempo desperdiçado. Que apesar da gente ter essa nova perspectiva, a gente teve as mesmas cenas em alguns momentos, né? Então, o treinamento das gêmeas, ou a parte do ritual, teve muita coisa que foi a mesma coisa que a gente já tinha visto. Não precisava disso, acho que podia ter expandido melhor esse flashback para trazer coisas novas e não ficar repetindo o que a gente já tinha visto no episódio 3. Mas a gente teve, como eu disse, o ponto de vista dos Jedi e isso explicou muita coisa do que aconteceu no passado das gêmeas pra gente, né? Começando do porquê os Jedi estavam lá, porquê eles ficaram tão interessados e tão atentos, assim, né? Tão eufóricos, por assim dizer, com o que estava acontecendo ali com o Coven. E isso começa com eles falando que, né, aquele planeta era basicamente um grande nada até começar a ter vida, né? Como a própria mestra Indara fala, o planeta tá prosperando. Você vê lá realmente florestas frondosas, né? Riozinhos. Então é um planeta com vida. Mesmo que naquele momento, por enquanto, seja só uma vida vegetal, talvez até animal, mas tem vida ali, né? E eles querem entender por que isso aconteceu. Até eles descobrirem que é por causa do Coven, por causa das gêmeas e todo o núcleo da força que tá acontecendo ali, né? As gêmeas sendo o grande ponto-chave da força para fazer esse planeta ter vida. Mas aí também começa a minha irritação maior com os Jedi e mais especificamente com o Mestre Sol, o que me deixou muito triste, porque ele tinha cara de ser aquele cara fofinho, compreensivo, sabe? Ele parecia muito que tava indo numa vibe do Qui-Gon Jinn, assim, de ser aquele mestre compreensivo que ia realmente pegar uma jovem já mais criança, né? Não tão nenenzinho quanto os Jedi gostam de pegar pra treinar os Padawans. Então ele pareceu realmente ser essa pessoa de coração aberto para treinar quem precisar, para ajudar essa galera que precisava, que queria treinar, né? E você descobre que na verdade toda a tragédia aconteceu basicamente por causa dele, por ele não saber basicamente se controlar os próprios sentimentos, as próprias emoções, algo que vai totalmente contra, né, o código dos Jedi, e ficar insistindo em pegar as gêmeas pra levar pra Coruscant pra treinar, mas principalmente a Osha, né? Ele fica batendo na tecla de que ele sentiu uma conexão, de que ele sente que a Osha tem que ser a padawan dele e que eles nasceram pra estarem juntos. É uma coisa meio obsessiva, né? Fica não tão jedaístico da parte dele fazer isso. E aí junta essa insistência do Mestre Sol com a irritação do jovem padawan Torbin, né? De querer voltar pra casa, de não aguentar mais estar lá naquele planeta. Já faz muito tempo que eles estão lá, basicamente coletando planta e pedra e sem nada pra fazer, né? Então você vê que é um jovem irritado, um jovem com saudade de casa e facilmente manipulado, que é o que acontece quando eles se encontram com as bruxas, né? E a mãe Aniceia controla a mente dele assim, rapidinho, né? Faz ele literalmente ficar de joelhos diante do poder dela, porque ele tava muito aberto, né? A receber qualquer tipo de manipulação, porque ele só queria ir embora. Esse é o erro dele, querer voltar pra casa. Então foi juntando esses dois personagens aí impulsivos que levou à queda do Coven, né? E a morte de todo mundo e só sobrou a Osha e a May. Mas ao mesmo tempo a gente vê a mestre Indara, que eu achei que ela fosse ser a pessoa que ia estar lá forçando, obrigando as gêmeas a ir pra Coruscant pra treinar com eles. Não, ela sendo a pessoa racional, como um Jedi deveria ser, na verdade, né?
Mas ela falando, tipo, a gente não vai interferir no Coven, a gente não vai interferir no modo de vida delas. É delas. É a cultura delas, é a religião delas. Elas fazem o que elas quiserem com isso. A gente não tem que se meter aqui nesse meio, né? É o ritual delas. A gente não entende, a gente não tem que botar o dedo ali, a gente não tem que interferir. E isso não entra na cabeça do Sol, porque ele quer fazer do jeito dele, quer as coisas como ele sempre sonhou, né? Porque ele quer um Padawan. Ele quer alguém pra treinar. E a Indara até joga isso na cara dele, né? De tipo, você é tão impulsivo desse jeito, talvez por isso que você não tenha um Padawan. Mas ele fica tipo, não, mas eu e a Osha, a gente nasceu pra ficar junto. A gente vai ficar junto. E não era pra isso ter acontecido, né? Mas ele forçou isso a acontecer. E isso me lembrou muito o passado, da nossa história mesmo, do nosso mundo. Quando você pega as culturas pagãs sendo perseguidas e extintas, né, porque tinha que seguir outra religião e as pessoas são forçadas a seguir a doutrina que a maioria estava impondo, ou então a chegada dos europeus aqui nas Américas e extinguindo pequenas culturas, pequenas comunidades, porque tinha que ser do jeito deles, do jeito que eles queriam, né? E isso é uma coisa que a gente sempre vê na cultura dos Jedi de impor a soberania deles. Às vezes não tão forte desse jeito que nem a gente vê nesse episódio, mas sempre esteve ali. A gente sabe, os Jedi sempre foram soberbos demais. E a própria mãe Aniceia fala... A mãe Aniceia ou a outra? A mãe Corel, não lembro agora. Mas elas falam que isso vai ser a queda dos Jedi. E realmente é, quando você chega lá nas prequels com o Palpatine assumindo e colocando o Império e a queda dos Jedi, é justamente isso. Ela previu o que ia acontecer por causa dessa soberba, dessa soberania que os Jedi querem impor. Não todos, mas alguns querem. E é isso que leva à queda deles. Se eles não fossem desse jeito, eu garanto pra vocês que eles não iam acabar daquele jeito. Como eu tinha falado em algum vídeo anterior que eu queria muito ver um Wookiee adulto lutando com um sabre de luz, a gente teve esse momento e foi muito legal ver o Mestre Kelnaka lutando ali, apesar dele estar sendo controlado pelas bruxas, né? Você vê todo o potencial dele como um mestre Jedi, como um lutador, né? Foi muito legal essa cena toda de luta entre os três. E eu sabia que eles não iam colocar um Wookiee Jedi nessa série pra não usar ele em uma cena de luta. Então eu fiquei feliz que isso finalmente aconteceu. E foi muito legal. Cara, você enfrentar a fúria de um Wookiee já não é recomendado pra ninguém. Até no começo do episódio a Indara fala, né? Tipo, você não desrespeita um Wookiee que tá cozinhando pra você. Você basicamente não fala um A atravessado pra um Wookiee, porque ele pode te matar assim. Agora imagina um Wookiee que tem um sabre de luz e que tem controle da força também. Você não vai querer pisar no calcanhar dele, você não vai querer irritar esse Wookiee. Ainda mais ele tá sendo controlado por um coven de bruxas que só estavam querendo proteger a casa delas, veja bem, né? Assim, eu achei muito boa essa cena, eu gostei bastante. As cenas de luta de The Acolyte estão ficando muito boas, cada vez melhores pra mim, né? E eles misturando luta de sabre com luta de soco, né? Eu acho muito legal isso. Mas antes dessa luta toda acontecer, a gente teve o Mestre Sol matando a mãe Aniceia, né? Ele simplesmente enfiou o sabre de luz nela, sem mais nem menos. E eu achei isso, assim, horrível. E na frente da Mei ainda, né? Então até por isso que você vê no começo da série ela perseguindo esses mestres e falando, tipo, me ataque. Eu tô em defesa, vai, me ataque, eu sei que você faz isso. Porque foi isso que ela viu os Jedi fazendo com a mãe dela, né? Então ela tem esse rancor a vida inteira por causa de uma memória horrível da infância que traumatizou ela, né? Inclusive, o que será que aconteceu com a Mei? Porque a gente vê o Sol... Gente, o Sol só tomou decisões péssimas nesse episódio. Ele tá lá segurando as duas gêmeas e aí ele vê que, tipo, ele não vai conseguir salvar as duas. Então ele vai salvar a Osha só, porque foi aqui, falou que queria ficar com os Jedi, né? Então a Mei pode morrer, tudo bem, não tem problema. Que horror, sério. Isso foi muito horrível. E aí depois eles manipulando a Osha pra odiar a Mei, mesmo sabendo, né, naquela época a Osha achava que a Mei tinha morrido. Então ela tá odiando a irmã morta por causa de uma manipulação do Jedi. Você vê, de novo, a Mestre Indara sendo a pessoa consciente e, né, racional da situação de, tipo, a gente vai ter que mentir. É horrível, mas a gente vai ter que mentir. Pelo bem de tudo, a gente tem que mentir. Então, assim, é tudo muito errado nesse episódio. E é tudo culpa
do Mestre Sol. E isso me deixa muito triste, porque eu tava gostando dele. Eu achei que ele fosse ser fofo e legal. Bom, eu fiquei com algumas dúvidas, mas falta só um episódio, então muito provavelmente The Acolyte vai ser renovado para uma segunda temporada, né? Porque eles não vão resolver tudo isso em um episódio, principalmente sendo o episódio final da temporada. Vai ser um episódio, assim, pra responder algumas coisas e ainda deixar coisas em aberto pra próxima temporada. Mas o que eu fiquei na cabeça foi... Primeiro, quando a Indara tirou as bruxas da cabeça do Kelnaka, elas só desmaiaram? Ou elas realmente morreram? Porque se elas morreram, eu entendo ninguém ir atrás delas pra salvar. O Sol não tinha como saber quando ele viu todas ali, né, desfalecidas. Mas se a Indara matou todas elas quando tirou elas do Kelnaka, tipo... Uau! Ok? Uau. Mas de qualquer jeito elas iam morrer por causa de toda a explosão ali, né, da casa delas. Mas o que eu fiquei de dúvida foi... Onde a mãe Coryl foi parar? Porque ela não tava ali junto com as bruxas controlando a mente do Kelnaka, né? Onde ela tá? Ela não apareceu, mas apareceu? Ou eu perdi? Porque ela ainda vai aparecer de novo, né? Será que foi ela que salvou a May? Ela que levou a May até o Kaimir? Ela e o Kaimir já se conheciam? Não sei, são muitas dúvidas. E eu quero muito ver o episódio da semana que vem, que vai ser o último episódio da temporada, como eu disse. E entender um pouco mais, porque ainda não tá tudo resolvido desse passado. Como eu falei, tem toda a parte da May pra gente entender como a May sobreviveu àquela queda, como a May encontrou com o Kaimir, como ela começou a treinar com ele, né? Então eu ainda tenho muitas dúvidas. Sobre esse episódio, então, pra encerrar. Eu gostei que a gente viu metade, né? Metade da metade que faltava do que aconteceu no passado. Mas como eu disse, eu achei um pouco repetitivo por trazer muitas cenas iguais ao que a gente já tinha visto do episódio 3. Eles podiam ter aproveitado melhor esse episódio, explorar mais esse passado, mesmo sendo um outro ponto de vista e realmente trazendo novas informações pra gente do passado das gêmeas. Eu acho que eles podiam ter aproveitado melhor o episódio. Ficou repetitivo, querendo ou não. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse episódio 7. Me conta aqui nos comentários. E eu quero saber o que vocês esperam pro episódio 8, episódio final dessa primeira temporada de The Acolyte. E só lembrando vocês que nas minhas redes sociais também, principalmente lá no TikTok, eu tô falando um pouco mais da série ao longo da semana, né? Eu fiz uma análise dos posters que eu achei muito legal e que pode dar uns indícios aí do que a gente pode esperar pro final da série. Então, não esquece de me seguir lá nas redes sociais e, claro, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Semana que vem eu volto pra gente conversar do episódio 8 de The Acolyte. E não esquece de deixar o seu like aqui e compartilhar esse vídeo, porque me ajuda muito. Um beijo, até a próxima e que a força esteja sempre com vocês.